Graças e paz, irmãos, vamos para esse momento de reflexão. Hoje nós vamos falar de um tema. Eu sou igreja versus corpo de Cristo, o perigo das extremidades, o perigo dos extremos. E essa temática eu escolhi porque ao longo da jornada cristã, algumas frases, algumas conotações, elas são perpetuadas ao longo do tempo, do contexto da vida cristã, do nosso dia a dia, às vezes porque alguém falou, ou até mesmo porque acabou criando uma cultura de dizer algo sobre isso. Mas o problema não é dizer, o problema é o contexto. Porque a gente é pouco assim. Ou a gente está a 100%, ou às vezes nós estamos a 25%. A gente caminha muito por esses extremos, sabe? A gente não consegue, por muito tempo, colocar tudo um pouco na balança, tudo um pouco na medida. E eu quero fazer você refletir durante essa noite, durante esses dois temas. Eu até pedi o Lucas para fazer essa arte, para que a gente olhe um pouco desses extremos, né? Das defesas que nós colocamos com isso, porque você vai entender ao desenrolar dessa mensagem o porquê dos extremos e o porquê que a gente não consegue seguir nessa aventura dessa nossa jornada de vida. A gente não consegue fazer nada sozinho, e tudo vai culminando para estarmos juntos e fazendo parte disso. Primeiro, uma das coisas que vem em minha cabeça é que ao longo do tempo foi se dizendo que eu sou igreja, e que essa temática por longo de um tempo foi perpetuando, e muitos levando um pouco à risca durante todo essa frase. Porque se eu sou igreja, eu não preciso mais congregar. E se eu sou igreja, eu faço o meu culto onde estou, e eu vou vivendo minha vida um pouco como antigamente se dizia, que é aquele Cristo em casa, aquele culto habitual que se tinha numa rádio. E aí eu vou me distanciando, sendo que o mais me alimenta é a aproximação e o corpo. Porque qual é o sentido de ser igreja e não fazer parte de um corpo? Porque eu só tenho sentido de ser igreja quando eu estou parte do corpo, porque eu sou membro do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. O sentido da igreja só tem sentido porque faz parte do corpo de Cristo. Você sozinho, você não é igreja, você é membro. E quando isso vai entrando dentro de nós, vai acontecendo algumas lacunas durante o percurso. Eu começo a me tornar mais sozinho, e a extremidade vai me levando para viver só uma vida no seu individual, e aquela pessoa que poderia estar em comunhão, ajudando, já não está mais. E aquele irmão que ficou, que faz parte desse corpo, que é membro, ele começa a se fadigar por causa das ausências dos membros. Ele começa a cansar, porque outrora que quando o serviço seria para 3, 4 pessoas, e que quando o cooperar seria de mais pessoas, ele começa a se desdobrar em 2. Aquilo que era para ser um fazer, começa a ser 2 coisas a se fazer. E aí a sua vida vai soberbando,
E ele, pelo extremo, ele continua vivendo dessa maneira. Há de entender que essas extremidades não é fazer você ficar aqui de segunda a domingo, não é isso. Você precisa ter teu momento como família, você precisa ter um momento com os seus amigos, você precisa ter esses momentos. Mas, ao mesmo momento que eu puxo para ser essa igreja sozinho, existe um corpo que a cada dia que passa e que ao longo do tempo vai percorrendo uma vida cristã, vai se fadigando, cansando, e até um ponto de essa pessoa, ou mentalmente, ou espiritualmente, adoecer totalmente, por causa das sobrecargas, por causa daquilo que ela jamais projetou para fazer sozinho. Na verdade, foi projetado para ser em comunidade. Foi projetado para que todos participem em comunidade. Então, a palavra aqui trata-se da importância de compreender que ser igreja é, além de frequentar templos, que é o corpo de Cristo. Só funciona plenamente quando há cooperação, unidade entre os membros. Aqui nesse tema alerta o perigo dos extremos. Primeiro, a desobediência excessiva do templo físico, a omissão e falta de engajamento dos membros e do corpo. Porque se na verdade eu não preciso congregar isso, e eu sou essa igreja e quero levar ela sozinho, eu não preciso ajudar no corpo e nem me ajudar ao corpo. E aí o corpo começa a sofrer por causa das ausências, até que alguém possa ser levantado, até que alguém se une nessa cooperação, algo que se tornaria leve, se torna algo pesado. E aqui, para esse verso, para essa competição de frases, e agora eu vou abordar o que é essa questão de eu sou igreja. Porque, não sei se você percebeu, eles estão duelando ali. Em Mateus capítulo 16, versículo 18. Aqui a versão NAA. Diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu lhe digo que você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, irmãos, a igreja não é uma instituição humana, mas uma obra de Cristo. Nossa fé deve estar firmada em Jesus, a pedra firme. Mesmo diante dos ataques espirituais ou crises, a igreja permanecerá, porque ela é sustentada por Cristo. Cada crente cristão é também uma pedra viva. Em 1 Pedro 2,5, a parte dessa construção é espiritual. E a gente precisa compreender que sobre a pedra, sobre algo sólido, sobre algo importante, a igreja se edifica. A igreja, como há algum tempo dizia aqui, que não é essas paredes. A igreja somos nós. Amém? E nós fazemos parte do corpo de Cristo e somos membros desse corpo. Então, juntos e unidos venceremos. Mas separados, os fardos, o trabalho. E aí você vai percebendo que ao longo da jornada algumas pessoas vão ficando doentes pelo trabalho árduo e pela alta solidão. Irmãos, este lugar só tem sentido por causa de você. Esse lugar só tem sentido e só se movimenta por causa de membros que se interessam
que avançam, estão prosseguindo como eu e você para a eternidade, falando aqui de Jesus Cristo, todos os cultos e todas as oportunidades, para que Ele seja adorado, para que eu e você seja mais um testemunho vivo durante o percurso, mas eu sozinho, eu preciso de você. Financeiramente, isso aqui não se sustenta se não tiver ninguém. Financeiramente, algo que foi aberto espiritualmente para que leve o caminho para o Cristo em que nós conhecemos e que mudou a minha e a sua vida. Então, portanto, nessa noite, em nome de Jesus, o seu braço, estarmos aqui unidos, estamos aqui empenhados para o avanço e a propagação do Evangelho. Isso se faz sentido. Não somos solos aqui, somos membros de um corpo em que estamos aqui ansiando todos os dias a vinda do Mestre e proclamando o nome de Jesus, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Juntos, né? E ao longo do tempo se dizia, sem essas facções, sem esses partidarismos, sem a propagação de nomes, mas eu e você somos a igreja do Senhor. Somos. Sozinhos nada podemos realizar. Em Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Mas antes disso, a gente precisa entender uma coisa, que a igreja não é um prédio. Cada pessoa é cheia do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo aí, irmão? Em nome de Jesus. Nós somos. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Me desculpe aí. Depois nós vamos para o Atos. A fé verdadeira não depende de paredes, mas de relacionamentos com Deus. O perigo da fé de templo, muitos só oram e buscam dentro deste local. É o diário, é o processo. Mas aí, uma pergunta que eu me fiz quando estava escrevendo isso aqui. Pois então, se eu sozinho não sou igreja, eu faço parte desse corpo e sou um membro desse corpo, esse lugar só tem sentido quando há a reunião do corpo. Amém? Se estamos falando que essas paredes, estamos falando que nós se reunimos aqui para adorar um único Deus, esse é o processo. E se esse é o processo, então amanhã nós estamos nos nossos devocionais, nós estamos nos nossos locais, estamos continuando evangelizando, estamos continuando falando no nome dele. Porque você faz parte do corpo de Cristo. Você é membro deste corpo e está nos locais, falando do amor, falando do que Jesus Cristo tem mudado na minha e na sua vida. E o único motivo dessa reunião é por Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Exemplo bíblico aqui, a igreja perseguida em Atos 8, não parou o evangelho, mas se espalhou. Não dependeu do templo, porque eram parte dessa igreja, membros desse corpo, e seguiram na missão, e o evangelho expandiu, rompeu as 4 barreiras, rompeu o processo de estar em um local, rompeu. Em Atos 8, seguiu.
Irmãos, nós fomos chamados, e esta aplicação viva uma fé autêntica que se manifesta no lar, no trabalho, na rua e em qualquer lugar. E em qualquer lugar. Estou diante de homens e mulheres que por onde vão levam uma chama de Deus, levam o mover de Deus. Aleluias. Em Atos aqui, capítulo 2, versículo 46 e 47, diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, cantando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia e dias os que iam sendo salvos. Nesse contexto aqui, este versículo, onde o Espírito Santo é derramado, Pedro prega a cerca de 3.000 pessoas se convertem. A partir daí começa a primeira comunidade cristã, e Lucas descreve como era a vida desta igreja, um modelo de comunhão, fé e crescimento, juntos e unidos, levando a bandeira e a propagação do Evangelho, representando Cristo. Aleluia. Estamos aqui diante de representantes, amém? Aleluia. A igreja que adora com alegria, vive em unidade e mantém comunhão. Comunhão verdadeira atrai a presença de Deus, e isso acontece de uma forma natural. Se você vive comunhão, se você está aqui junto, nesses momentos, aqui, o sobrenatural de Deus acontece naturalmente. Não precisa ser provocado, ou até mesmo nas eventualidades de ocasiões locais de cultos e assim sucessivamente. Basta vivermos em comunhão, juntos. O segredo não está nas estruturas, como disse anteriormente, mas em corações rendidos, que acrescentam a vida de Deus. Corações unidos, levando a vida de Deus. Irmão, o maior evento da história que houve na Via Cruz de Jesus, houve uma mesa, houve o partir, houve ele estar ali reunidos, se conhecendo, não vivendo essas transições apenas, mas seguindo unidos no partilhar, no partir do pão, e um ou outro se ajudando e estando perto. Sabe qual é a maior solidão que tem sido durante os tempos? É estar no meio dessa multidão e se sentir-se só, porque o sentido de comunhão foi corrompido. Essas nossas reuniões não é apenas para nós transitarmos aqui. Essas reuniões têm um sentido de nos fortificarmos na pedra, de nos aliançarmos em Cristo, de nos levarmos a um conhecimento pleno de Deus, de quando olharmos para a vida de um irmão, Deus nos usar a um ponto de falarmos coisas de Deus e se aproximarmos e ajudarmos também. Eu sonho com isso, para uns tempos de utopia disso. Eu sonho. Aleluias. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos congregarmos, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. A carta de Hebreus foi escrita para cristãos judeus que estavam enfrentando perseguição e pensando em desistir da fé. Ao voltar
das antigas práticas do judaísmo. A aplicação prática é que, afastando-se da comunhão, é uma estratégia do inimigo para nos enfraquecermos, deixarmos-nos isolados, deixarmos nos nossos cantos e acreditando que conseguiremos realizar. Porque o perigo desse extremo é o que? Eu me isolar. Já que eu sou sentido, não preciso estar em comunhão e fico na minha casa ou em qualquer outro lugar só para buscar diante disso, eu continuo levando teses que eu por si só consigo me sustentar. Eu começo ao longo da jornada a levar a minha vida, me condicionar a ela, de que eu estou ali e que não preciso estar fazendo parte de corpo nenhum, de local nenhum, porque eu sou esta igreja. Mas aí tem um irmão lá, tem um irmão lá morrendo, está fadigado, além de ter que organizar tudo. Certamente um dia, quando você saiu daqui, você nunca se perguntou, e em uma conversa que eu tive com um irmão, certamente um dia alguém pensou assim: poxa, como é que isso aqui, quem fecha isso aqui? Quem limpa aqui? Quem? Como é que estão as coisas aqui? E eu vou me fechando nesse mundo, e eu vou me fechando nesse modo operante de se sustentar. Mas as únicas águas que jorrem do trono de Deus e que se renovam é a palavra que te modifica, e ela foi feita para te transformar, para transformar a minha e a sua vida. E aí eu vou criando esses extremos, e os locais vão ficando vazios. A igreja é um ambiente espiritual e crescimento. Ninguém é forte sozinho. Até o ferro precisa ser afiado por outro ferro. À medida que o mundo se torna mais frio e confuso, precisamos nos unir ainda mais como corpo de Cristo. Precisamos nos unirmos, precisamos estarmos juntos, precisamos mais se reunirmos para batermos papo. Tem dia eu cheguei ao pastor Gessé e falei assim: não vamos falar de igreja hoje não, vamos falar de UFC. E a gente começa a rir. Rapaz, tu viu aquele que não apanhou? Aí eu vi. Pai, deu sono, mas eu... Irmãos, é estarmos conectados. Porque tem horas que a gente não vai falar de igreja 24 horas. Mas tem hora que nós vamos estarmos nos reunidos juntos, conversando e melhorando as nossas amizades e irmandades. Certamente hoje, dentro do seu coração, se te deu um dia uma vontade de chamar um dia alguém para tomar um café e orar, certamente que sim. Quem de nós não temos as nossas ausências? Quem de nós não temos as nossas? Quem de nós? Mas existe um corpo unido e forte, e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Existe uma igreja que unida, que quando clama o nome de Jesus, o inferno se estremece. Existe uma igreja que quando reunida e quando fala o nome de Jesus, cadeias são estremecidas. Existe uma igreja unida, o corpo reunido e junto para a glória de Deus, que quando eles param para orar, o inferno se estremece, as portas se abrem, algo de novo acontece, a minha vida e a sua vida é transformada. Então juntos em Deus, corpo de Cristo, a porta do inferno jamais prevalecerá. Mas sozinho nós somos alvo, presas fáceis. Às vezes eu falo, ô Márcio bobinho, por que adiantar conhecimento se não for a proximidade? E aí eu falo, bobo que sou eu. Porque quando eu me uno com o Leandro, ele fala de coisa de Deus para mim. E quando eu me reúno com ele, Deus usa poderosamente, porque Deus tem prazer na comunhão. Aleluias. E aí você fala assim, mas as temáticas são erradas? Os contextos. Porque quando eu digo que eu sou igreja e quero viver sozinho, tem um erro. Mas quando eu digo que sou igreja e faço parte desse corpo, estou junto com você, está tudo ok, está tudo certo. Eu estou junto, não estou querendo levar uma vida só, e tem tão pouco uma chamada, porque nem isso eu consigo fazer, se não for o Senhor para me orientar nos meus dias maus. Aleluias. E aí tem o outro lado, o corpo de Cristo. Neemias capítulo 4, versículo 8. Aleluias. Neemias capítulo 4, versículo 6, melhor dizendo, desculpa. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo tinha ânimo para trabalhar. Irmão, vou ser sério para você. Eu trabalho sozinho há um bom tempo, fazendo entregas aqui no Rio de Janeiro. Tem dia que eu pareço doido, que eu boto um podcast falando alguém do meu lado para me agitar, porque a cabine fica vazia, não tem ninguém, só tem eu e as notas. Eu e os bairros. E eu preciso que alguém fale algo dentro da cabine para começar a estimular o meu processo. Trazendo para nós que somos corpo, tem alguém que está doidinho aqui na igreja, servo de Deus, filho do Senhor, para te empurrar, para te agitar, porque nós temos os nossos dias maus. E quando nós estamos separados desse contexto como corpo, a quem nós vamos recorrer se não for o Senhor? Mas precisamos de pessoas também. São fundamentais. São pessoas que nos orientam, né? Ou até fala para a gente assim, rapaz, tu está meio, né? Essa semana teve alguém que falou assim, rapaz, tu tá meio doido. Tu precisa buscar uns ajudas aí. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, rapaz, eu tô meio teteco mesmo. Mas me despertou algumas coisas. Sabe qual foi? Às vezes, algumas pessoas veem determinadas coisas na sua vida que eu não consigo ver. E geralmente são as mais próximas. Sabe por quê? Porque existe um Senhor que por mais de 24 horas vai usar, vai cuidar, vai te livrar, e vai por muitas vezes dizer para você que se não for a potente mão dele, você não chegaria até aqui.
há uma direção, há um Deus que zela por um corpo sadio, e um corpo sadio precisa de se alimentar, e a boa palavra te alimenta. O convívio faz você se tornar mais e mais alegre para os dias maus. Quem um dia aqui não entrou neste lugar, fazendo parte deste corpo, que sentou lá no último canto, que disse assim: em nome de Jesus, se alguém for usado para falar alguma coisa para mim, eu vou dar uma bibliada. Eu vou virar a cara. Eu não estou para ninguém hoje. Eu só estou aqui porque eu vi falar. Amém. Como alguns dizem, você está hoje meio um pouco insuportável. Mas Deus vê como você não vê. Não precisou ninguém ir lá. Só precisou alguém usar algum microfone ou alguma canção para falar algo libertador, para transformar a sua vida. Aí eu te pergunto, será que em casa você certamente teria? Se é a maior dificuldade, nós estamos aqui, está sendo transmitido. Se é a maior dificuldade que eu tenho é de ver o culto em casa, porque eu gosto de comer, e vai ter uma hora que no culto eu vou tomar café na hora do culto, eu vou comer um pão na hora do culto, eu vou abrir a geladeira e o culto está rolando. É muito diferente, é uma parada que é muito louca assim, não sei se por causa da minha idade. É bom, para ajuda, porque eu não consigo chegar, né? Tem sempre assim, é bom. Mas o congregar, estar aqui junto, exerce coisas fundamentais, que talvez se eu estivesse lá do outro lado, eu não teria. Então, diante do corpo de Cristo, a igreja, nós precisamos assumir responsabilidade pessoal, cooperar com os dons, recursos, valorizar a comunhão, a família de fé, trabalhar na unidade, não em competição, buscar intimidade, sua igreja dentro e fora do templo, fortalecer relacionamentos e discipulado, preparar a nova geração para a firmeza espiritual, cumprir o ID, começando dos pequenos. E tem algo importante aqui: fortalecer relacionamentos, fortalecer, nos prepararmos a próxima geração. Nós somos igreja dentro e fora. O problema é que nós somos dos extremos tão grande, porque quando assumimos que somos fora, largamos isso aqui. E quando o problema é que nós estamos como corpo de Cristo, largamos também a família, que ficamos aqui de segunda a domingo, e não paramos um tempo para poder tomar um chup-chups em Piabetá. Você está entendendo? É o perigo dos extremos. Ou eu largo a minha família totalmente para ficar aqui, ou eu justamente saio daqui e deixo o irmão fadigado fazendo tudo sozinho. Ô Senhor, me dá direção para que eu seja o fiel da balança, para que eu regule a minha vida no tempo, no processo. Aleluias. E diante desse contexto aqui de Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes, um judeu exilado da Pérsia. Ao saber que Jerusalém estava sendo destruída, com as muralhas derrubadas e as portas queimadas, ele chora. Ora, ele pede ao rei permissão para voltar a reconstruir a cidade. O seu coração se comove, o seu coração precisa se comover com tudo que rola aqui. O seu coração precisa se comover por tudo que acontece aqui. Porque desde o momento que eu, entre aspas, quero ser a igreja, eu largo isso aqui. Mas desde o momento que eu quero ser o corpo,
E entre aspas, eu largo também minha família. Então o que eu te peço diante dessas extremidades? Em nome de Jesus, seja prudente, seja equilibrado, seja ponderado, para que você não faça um bem e o outro mal, mas que Deus dê capacidade para organizar essas duas coisas em nome de Jesus. E Ele é fiel, e eu tenho certeza que Ele vai te dar toda a autoridade, toda a direção em Deus para você organizar tudo isso. Eu sinto saudade de algumas pessoas. Tem gente aqui que tem uma escala muito difícil no trabalho, e quando coopera aqui, precisa trabalhar para exercer a sua chamada e seu ministério. Mas como eu queria ver essa pessoa, não só tocando, não só cantando, não só pregando aqui no nosso meio, embolado aqui, pregando o evangelho junto, conversando, sorrindo, falando de Deus, falando de Jesus para as próximas gerações, sendo ajudados um com o outro, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Não dá, irmão. Cantar, assobiar e chupar cana, Deus Pai, Deus poderoso, é difícil. Não dá não. Tem hora que eu olho para o pastor Gessé, meu Deus, dá dó. O homem está aqui, puxa o cabo, o homem vai lá fora e vê alguma coisa, eu falo assim: Jesus, tu vai morrer, mano. O outro vai lá na frente lá e avisa o Ebinho: está errado isso aí, Ebinho, o negócio aí. Ebinho sabe disso, ele estava até balançando a cabeça aí. Tu está vendo também, né, Gessé? O que acontece? Aí ele diz: mas tem que fazer. Se não fazer, não tem ninguém para fazer, tem que fazer. Eu não quero ver o meu irmão infartando, não. Eu quero ser mais um que some com ele. Eu quero ser mais um que dou a mão a ele e fala assim: vamos. E ele está até meio teimoso, que eu falei para ele que ele podia ficar 15 dias para ele tomar umas férias aí. E a gente ficava aqui organizando a igreja, ele não tirou férias. Tu vai ver que depois. Aí o que acontece? Abaixa assinado, né, pastor Silas? Abaixa assinado. Então, sabe, Abigail, eu estou lembrando do teu nome, estou no processo, está melhor. Quando eu vejo a irmã orando, quando eu vejo cantando, eu me alegro porque o evangelho está sendo expandido. Eu me alegro que tem mais um trabalhando. Eu não fico entristecido que poderia ser eu, pelo contrário, gostaria eu que tivesse 20 escalas aqui. Irmãos, a igreja precisa de você. Irmão, isso aqui só faz sentido porque nós trabalhamos aqui, estamos aqui reunidos. Porque ninguém abre essa porta para estar aqui. Precisa de que alguém abra essa porta para estar aqui. Ninguém entra aqui e arromba ela. Mas nós aqui estamos aqui reunidos para adorar a Deus em nome de Jesus. E nessa noite que haja esse sentido de unidade para você fazer prosperar isso na tua vida. Eu tenho que organizar a minha vida a um ponto que eu consiga trabalhar nela, organizar minha família e seguir na missão. Abaixo todos os extremos, porque através dos extremos eu chego uma hora aqui que eu só fazendo tudo sozinho, por alguns casos, e eu acho que eu sou até um semideus. Porque só tem eu fazendo, eu sou o sumo, pum, pá, eu estou, ai coitado, mal ele sabe que está caminhando para um precipício, que quando algo se abrir, ele vai ficar tão cansado e soberbado, que vai chegar uma hora, que a mente dele já não vai funcionar mais, vai bugar. E aí, pastor Cida me ajudou, isso, vai bugar. Teve um dia aqui, irmãos, eu cheguei para minha esposa e falei assim: irmã, eu tô meio totói. Eu cheguei numa quinta-feira aqui, eu me lembro que eu puxei um hino e cantei outro. E quando eu fui trazer uma ministração, eu li um versículo que não tinha nada a ver do que eu tinha escrito.
Eu falei assim, eu estou morto, gente, tá ruim para mim. Aí eu percebi que a minha mente estava assoberbado. A gente não é homem de ferro e nem mulher maravilha. Ninguém é. Ninguém é. Ninguém consegue ser. Mas quando nós somos usados em comunhão, em partilha aqui, nós somos uma potência. E tudo fica equilibrado. Tudo fica organizado. Aí você me pergunta, e se hoje a igreja fechar? O que acontecerá com você? E se um dia isso aqui, de uma forma ou por outra, começarmos a sermos perseguidos, como nós iremos nos reunirmos como família em Cristo para podermos continuarmos propagando? Mas precisa uma base. Existe uma pedra fundamental. Existe um Cristo que nos une. Existe um Cristo que faz nos permanecer. Existe um Cristo que faz nos reunirmos aqui e seguirmos. Porque se essa porta fechar, nós estaremos reunidos em outros lares, mas reunidos em Cristo, continuando o Evangelho, propagando o Evangelho, mas nada vai nos separar do amor de Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Corpo de Cristo. Trabalhe com o coração, não só com as mãos. Deus se agrada quando fazemos tudo com dedicação e amor. Não pare na metade. Às vezes o inimigo tenta desanimar. Quantas obras, quantos andamentos, quantos inícios, mas nunca finalizamos. Lembre-se, já chegou até aqui, Deus vai completar. Dá início, irmão, em nome de Jesus. Não para no início não, em nome de Jesus. Porque Deus me perdoe, parece que levanta uns sabalate, uns tobi aí de todo lado. Rapaz, é tu que vai dar certo? Já, né? Meu Deus, fica quieto aí, em nome de Jesus. Não. Há um movimento no corpo de Cristo. E o êxito não é para que alguém que foi que fez. O êxito é para a glória de Deus. Então o movimento vai acontecer, há uma transformação, naquilo ali vai mudar, e assim vai avançar, em nome de Jesus. Vamos parar de se apegar nas coisas que são lutas espirituais, em que depende só de fé e determinação. Pare de olhar com uma coisa mais pessimista da coisa. Comece a contemplar tudo pelos olhos da fé. Em Cristo, tudo isso vai dar certo. E em Jesus, isso vai avançar. E juntos avançaremos para o alvo. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. E Ele quem nos sustenta. E Ele quem vai te sustentar, em nome de Jesus. Para que nós possamos expelir tudo isso, todas essas competições, todas as faltas de compreensões. Precisamos de unidade, precisamos de movimentações, precisamos ver mais rostinhos novos, porque isso também nos motiva. Mas fazer sozinho não dá, irmão. Pregar o Evangelho sozinho não dá. Essas portas estão abertas para falar do amor dele. E quando eu olho alguém se convertendo, mudando sua vida, eu me alegro, isso me motiva. A gente precisa dessa combustão, a gente precisa desse movimento, porque tem hora que é chato. Ai, meu Deus do céu, eu estou cansado de ver aquela carinha toda hora. Eu estou vendo isso. Eu estou cansado. Mas quando eu vejo alguém, um novo, vamos lá, pastor, bora, ensaio,
Aí tu começa, epa, tô meio velho, mas tem uma galera nova aqui que está me empurrando. Movimentação. Essas portas foram feitas para redenção de vidas, mudanças de vidas, movimentações para que a gente melhore mais e mais. Vira para esse corpo, esse membro de Cristo que está do teu lado. Eu gosto de fazer muito isso, né? Mas vou fazer. Vira para ele aí, em nome de Jesus. Fala para ele. Fala aí, meu irmão. Fala para ele, meu irmão. Às vezes tu é difícil. Fala para ele. Fala Deus, Jesus. Tá ligado aí, teve um irmão aí, quase bradou e falou isso aí. Meu Deus, Jesus. Ora por essa vida em nome de Jesus. Mas em Cristo, fala para ele, somos um. E em Cristo nós somos corpo. E unidos iremos avançar. Porque quando um dia você desanimar, eu vou estar aqui e eu vou te perturbar. Quem um dia não foi despertado com uma ligação ou uma mensagem na segunda-feira assim, eu senti falta de você. Se fazer parte do corpo. Eu não apareci, ninguém mandou mensagem para mim. Eu estou ruim, hein? Às vezes acontece isso. Às vezes há essas nossas carências. Mas em nome de Jesus, use esse bendito WhatsApp aí, em nome de Jesus. Encha de mensagem aí, quem não veio hoje aqui, em nome de Jesus. Encha de mensagem. Às vezes você não tem tempo, mas uma mensagem já está bom. Não precisa dar aquele, né? O abençoado que bota aquela velocidade de 1.5. Não, eu quero você no 1.0. Né? Porque tem irmão que fala, eu sei disso. Mas o potencial que você tem em Cristo. Irmão, eu estou aqui de homens e de mulheres que são usadas tremendamente pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui de homens e mulheres que escolheram servir e que de uma forma ou de outra estão se organizando nas suas vidas, estão avançando nas suas vidas. E este lugar, que não é privilégio de nome ou de placa, o nome, a propagação do Evangelho, a expansão do Evangelho, faz parte deste lugar, para nós avançarmos na propagação e no nome dele, para que homens e mulheres sejam transformados nesse lugar. E aí eu quero te despertar hoje. Depende de mim e depende de você, e juntos seguiremos na missão, juntos seguiremos falando do amor de Jesus, juntos somos corpos e fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros, não somos a unidade, somos o coletivo, somos a igreja que Jesus chamou nessa terra para propagar o nome dele e anunciar as boas novas aos quebrantados de coração. E as portas do inferno, as portas do inferno, as portas do inferno não vão prevalecer sobre essa vida. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. A chamada é muito mais além do que tudo isso, além do que cantarmos ou estarmos aqui pregando. Nós fomos chamados para testemunharmos e chegarmos na expansão juntos. É juntos, é juntos. E eu encerro essa mensagem aqui e concluo. Aleluia. Oh Deus. Se o templo fechar, o céu continua aberto para quem buscar. Decida-se viver uma fé
dependente com estrutura, para que você possa ser usados para transformar vidas. A igreja não fecha por culpa do diabo, mas por omissões. Isso você vai ver lá em Tiago 4, versículo 17. Quando cada um se levanta para servir, Deus abre portas. Deus quer te usar. A sua mão é necessária, a sua partilha é necessária. Aleluia. Eu tenho sentido esse Espírito Santo de Deus. Se você não está sentindo, eu tenho sentido o Espírito Santo de Deus que está fazendo você pensar. Como me fez pensar muito sobre isso, de que juntos somos fortes, mas separados somos presas fáceis. Que Deus te use para essa próxima geração. Eu queria aproveitar esses minutinhos aqui, porque você está diante de um irmão aí, tanto eu como você temos limitações, muitas, mas eu creio em uma igreja unida. Eu creio numa igreja, como diz aí o jovem aí, juntona, juntão, todo mundo juntão. Eu creio em uma igreja de perto. E eu queria fazer nessa noite aqui, para que você fosse em um lugar dessa igreja, para que você fosse orar pela alguma vida aqui, que não fosse o teu habitual, mas que fosse justamente uma pessoa que você não tem tanto contato, para nós cada dia mais estreitarmos os nossos laços. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, em nome de Jesus. Somos corpo, somos corpo, somos corpo, somos corpo, somos corpo. Oh, aleluia. Somos corpo, somos juntos, mais e mais. Eu queria que a gente se movimentasse aqui. Você fosse em algum lugar aqui para abraçar com alguma pessoa. Oh, aleluia. Unidade, corpo, membros, coletivo, juntos. Eu estou aqui regando essa palavra para manter este lugar que eu faço parte. Não é porque aqui está todo mundo desunido, não é isso. Não é porque aqui tem, não. A minha preocupação é mantermos. A minha preocupação é seguirmos, para não perdermos o foco, para não perdermos as direções, para que diante da carreira eu tentar achar que eu sou algo e de repente eu não sou. Então une aí com os teus irmãos aí onde você está, ore junto com ele, peça para que Deus possa dar não só a direção, mas o comprometimento, o cuidado com a família, o cuidado com o local com o corpo. Oh, aleluia, só ora aí com ele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Ah, Pai, ah, Pai. Oh, não faça que, oh Deus, ao longo da jornada eu possa em nome de Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Que essa chama viva nessa noite possa continuar perpetuando em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, louvado, 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 louvado é o teu nome. O sentido de mesa, o sentido do partilhar, o sentido de ouvir, o sentido do cuidar, o sentido do Cristo que jamais abandonou nenhum de nós, o sentido do cuidado, o sentido de estarmos mais e mais avançando. Glória, glória a Deus. Deus, Deus. Deus, fale ao seu coração, Deus, partilhe isso no seu coração. E aí tem uma canção antiga que chegaram até a dizer para mim, falava assim: ah, você canta isso, que fala que somos um corpo totalmente ajustados, totalmente alinhados. E aí na época dizia assim: você vai cantar isso é hipocrisia. Na verdade, as vozes me inundaram com coisas, porque quando Deus usa profeticamente em canções, quando Deus usa pessoas, tem um intuito, tem algo muito mais além do que a minha mente não consegue processar e os meus olhos não conseguem contemplar. Deus vê muito mais além do que tudo isso. Ele vê muito mais além. Oh, aleluias. Jesus. Deus, nessa noite eu entrego cada vida aqui nas tuas mãos, Senhor. Cada família, cada participantes aqui desse local, cada um aqui que é fundamental em tudo, Senhor Deus. A galera que está ali na mídia, lá no computador, o som, os músicos, tudo aqui, Jesus, em prol, ó Pai, na propagação do amor e da evangelização, Senhor Deus. Ó Jesus, aqueça meu coração, aviva meu coração, muda meu coração, acende a chama em mim, ó Pai, para que os dias eu possa estar mais pronto para fazer cada vez mais parte desse exército que cresce e avança cada dia mais, para que todo dia eu possa me envolver. E se eu não me candidatei e não me alistei, que eu possa me prontificar para isso, para que eu possa me ajuntar a este corpo mais e mais para a anunciação das boas novas. Deus, obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade que nos desse aqui, obrigado por esses momentos que tivemos aqui, preciosos, de canções, palavras,
orações. Nos dê uma semana abençoada, Deus. Nos dê, ó Pai, que a tua boa mão que tem guardado cada irmão, cada jovem nos colégios, nos seus trabalhos, livrando de todo mal, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nos ônibus, na loucura, Pai, cada dia vivemos no Rio de Janeiro. Que a tua boa mão esteja com cada um de nós. Que seja uma noite de sono reparador, que seja uma noite de paz. Eu também oro pela vida do pastor Gessé nesse momento. Abençoa o teu filho, Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, a sua saúde, o seu emocional, ó Pai, todo o seu trajeto aqui neste lugar. O homem que tem nos abençoado todos os dias, ó Pai, no sentido de mostrarmos como precisamos servir. Ó Deus, com o amor de Deus nosso Pai, que a graça de Deus nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus esteja com cada um de nós, e que todos possamos dizer amém. Uma ótima semana para todos, em nome de Jesus.